A partir de agora, pela Tropical FM, a entrevista do dia. Bom dia, o quadro Entrevista do Dia está no ar, minha gente, sou da sua quinta-feira, hoje 22 de junho, né? O oferecimento por aqui sempre para a Farmácia São Jorge, a farmácia do Juarez, a parceria para a Sicredi Conexão, aqui para São Carlos e região, e doutora Bruna Vanzella, médica clínica geral em Planalto Alegre, são as nossas parceiras, os nossos parceiros aqui do quadro Entrevista. Hoje é quinta-feira, alguma névoa nesse momento, né? Mas as nuvens ainda predominam aqui em São Carlos, tempo parcialmente nublado, a temperatura baixou um pouquinho em relação à madrugada. Nesse momento, 16 graus de temperatura, a condição das 5 da manhã, na primeira leitura, foi de 17 graus. Uma baixa agora, mas a tendência é de instabilidade, com garoa a qualquer momento, não chuva intensa, apenas a instabilidade, cobertura de nuvens e temperatura um pouco mais amena em relação a esta cobertura de nuvens. Esse quadro vale para hoje e para amanhã, sexta-feira. No sábado e no domingo, uma melhora no tempo com elevação da temperatura. 7h34, quadro entrevista, falei da Farmácia São Jorge, são 4 décadas de história e agradecimento aos parceiros, clientes e amigos. Farmácia São Jorge, que atende aqui em São Carlos das 15 para 7 às 22 horas de segunda a sábado, aos domingos das 8 ao meio-dia e das 14h30 às 22 horas. Aliás, às 21 horas. Farmácia São Jorge dispõe de laboratório para exames e ainda tem aquele atendimento familiar para com a sua família. Já chegou na Farmácia São Jorge? Precisou de algum produto? Chega lá e confira o atendimento que é diferenciado ou ligue 3325-4123. Sicredi Conexão, 15 anos ou mais de 15 anos aqui em São Carlos. Sicredi Conexão, você sabe, tem o melhor atendimento e agora com ponto de atendimento em negócios em Cunhataí. Sicredi Conexão também com história em Águas de Chapecó, 1 ano e 4 meses da agência Aguense. Sicredi Conexão, são 120 mil associados nos estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Doutora Bruna Vanzella, médica clínica geral, fica em Planalto Alegre, fica na rua 9 de julho, número 173, sala 02, fica no centro em Planalto Alegre. Aliás, agende horário com a doutora Bruna Vanzella, o telefone é o 995 999 350682. Doutora Bruna Vanzella, médica clínica geral em Planalto Alegre, com atendimentos também pontuais para Caxambu do Sul e região. E aqui ela nos manda o seguinte, hein, minha gente? Atendimento clínico ambulatorial e domiciliar em Planalto Alegre e região, realizando também pequenos procedimentos como retirada de cistos, verrugas, unha encravada, cauterizações, entre outros procedimentos. Estou falando para a doutora Bruna Vanzella, Sicredi Conexão e Farmácia São Jorge, anunciando o quadro Entrevista. 7h36 e os nossos convidados estão aqui, são 2 como anunciamos ontem, e hoje, prefeito e vice de Planalto Alegre estariam aqui nos estúdios. Sadi Dalacorte e também Valdenei Ferrarini estão aqui conosco para falar sobre a questão envolvendo a mobilização e ato de greve em Planalto Alegre, bem como também outras ações da gestão municipal. Prefeito Sadi, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Elvis. Tudo certo? Tudo certo, graças a Deus. Quero aqui agradecer, né, Elvis, novamente o espaço, né, para a gente então fazer umas colocações, né, nessa também na quinta-feira. Cumprimentar aqui todos os funcionários dessa rádio, né, o vice Valdenei Ferrarini junto comigo. Enfim, cumprimentar todos que estão nos ouvindo, né, principalmente os nossos munícipes, né, de Planalto Alegre. Então, Elvis, como comentamos a questão do espaço hoje, a gente vai colocar um pouco da questão então dos reajustes, né, dos nossos funcionários, né, desde o período de 2021, quando nós assumimos aí a administração, né, e também a questão, né, que nós temos aí alguns funcionários, né, que estão então, né, em greve, né, então vai passar para vocês então um pouco desses dados. Muito bem, é isso que a gente vai abordar aqui. O vice-prefeito Valdenei, tudo bem? Seja bem-vindo, bom dia. Tudo bem, bom dia, Elvis, bom dia, prefeito Sadi Municipal, bom dia a todos os funcionários da rádio, um bom dia especial à população planalto alegrense que nos ouve, nos assiste nesse momento. É um prazer novamente estar nesta rádio, que é muito parceira, com certeza, do nosso município de Planalto Alegre. Legal, um abraço lá para o pessoal de Planalto Alegre que está nos ouvindo lá, audiência, né, inclusive, que nós temos representatividade lá, inclusive, né. Bem, prefeito Sadi, desde terça-feira, alguns servidores municipais estão com o estado de greve. Qual é a situação lá? Qual é a condição, vamos dizer assim, né? Porque nós temos
É uma parcela dos servidores, não é que está parado, é uma parcela. Como é que está isso? Isso, nós temos então hoje em torno de 30 funcionários que estão, né, paralisaram então a partir de terça-feira, né, os seus serviços, né? Então, pedindo um reajuste, né, outras demandas, né, segundo também o sindicato, né, que está presente com eles nesse período. Mas eu quero colocar vocês, Elcio, fazer um relato desde quando nós assumimos então a administração de 2021. Em 2021, então, a questão de pandemias, o MP então não aceitou fazer reajuste a mais do que a inflação. Mas mesmo assim, na época, nós entramos, né, com ação judicial para garantir esse reajuste, né? Segundo o MP, na época não tinha como dar o reajuste. E nós conseguimos então entrar e dar então essa inflação, né, para nossos funcionários. Também na época nós nos reunimos e para valorizar um pouco mais, como o reajuste não foi tão grande, a gente acharam outra vantagem, né, outras maneiras de nós também beneficiar, né, os funcionários. Então a questão dos operadores, a gente criou a salubridade para eles, né, de 20% hoje. Foi uma conquista que nós conseguimos. Muitos serviços gerais também estão ganhando nesse momento em salubridade, né? E também fizemos uma análise na época para nós criar então o Vale Alimentação, que era uma cobrança aí há mais de 10 anos que os funcionários vinham cobrando a questão do Vale Alimentação, e nós então implantamos na época um valor de R$150 mensal, né? Isso em forma de cartão, né, para gastar dentro do nosso comércio, do nosso município. Isso em 2021. Certo. O ano de 2022, então, foi o ano passado. A gente deu um reajuste, a inflação era nem 8%, deu 11% no caso, no ano passado, né? Demos a mais do que a inflação, né? Teve um pouco de aumento real. Isso, demos aí um aumento aí acima do aumento real, né? Isso mesmo. Então, aí demos esses 11%. E agora, então, este ano, em 2023, também a inflação ficaria aí em torno de 5,64%, né? E aí fez todos os cálculos, né? E chegamos, então, a 8%. Certo. Também demos acima da inflação, né? Okay. Em 2023 também. Também fomos e revimos, né, a questão do Vale Alimentação novamente, né? Então a gente voltou e demos mais R$100 de Vale Alimentação. Então, somando no montante, os 8% com mais o Vale, né, que o Vale, o Vale Alimentação, no caso, ele não conta em folha, né, Elvis? Não conta em folha. Então, essa é a maneira de a gente valorizar os funcionários dessa maneira, né? Não somando na folha, né? Então, se nós somarmos o que foi dado da inflação, o reajuste, e também o Vale, teria em torno de 10,5%, né, de reajuste, então, somente em 2023 também. Então, essa é mais ou menos o que nós conseguimos dar, né? Isso desde 2021. E 21, né? Isso mesmo. E, voltando, fazendo uma análise também, Elvis, lá de 2017 até 2023... a gente tem, então, uns cálculos, né? Um percentual de 32,442. Então, assim, somando toda a inflação, ainda nós, sabendo que em 2020, numa data anterior, não foi dado reajuste aos servidores públicos. Então, somando 2017 até 2023, mesmo não tendo esse reajuste de 2020, a gente ainda está acima da inflação. 1,58, então, é aumento real ainda em cima da inflação, né? No total, né? Isso, porque a gente sempre faz os análises, né, os cálculos, né, para a gente também ter assim, uma controle da folha de pagamento também. Certo. O ano passado, se nós somarmos o ano passado, nós tivemos ano passado ali uma receita até surpreendente, né? Todos os municípios estavam com uma receita bem
tipo assim, manteve. E pela pandemia veio bastante recursos do governo federal, ainda do governo federal passado. As prefeituras foram muito bem abastecidas em recursos para isso, né? Isso. Então, assim, ano passado, a folha nossa se comportou, era nem tanto em 42%, né? Foi assim, uma folha, né? E hoje essa tranquilo. folha está em quanto? Daí, então, só passando para ti isso, Elvis, este ano, nós começamos de janeiro para cá, por exemplo, a nossa receita, ela está caindo em torno de mais de R$200 mil mensal. É uma reclamação de todos os municípios, isso. Correto, isso mesmo. Então, todos os municípios estão, né, com esse, colocando, né, essa questão da queda da arrecadação. Então, caindo a arrecadação, automaticamente a nossa folha, ela acaba aumentando, né, Elvis? Então, hoje nós estamos com a folha, Elvis, em torno de... Hoje está em 45,3. Hoje. Também, a folha, ela comporta até 48,5, né? Aí depois a gente tem com um problema já sério, né? O MP já, também as outras, já começa também a ficar no vermelho, né? Então, nós somando e vendo aqui os cálculos disso, que os nossos, até que o nosso pessoal que estão fazendo greves pediram, em torno de um aumento, se poder ter R$300, aumentaria a folha, né? Ela já passaria de 48%. Ou seja, já ficaria naquela faixa que o prefeito mencionou estar em alerta, né? Correto. Mas assim, ó, nós temos umas demandas até que foi, nós somando essa folha em 45,3, mas nós temos uns cargos que foi contratado, cargos de confiança, certo, que não está nessa folha, nesse cálculo. Certo. E também nós tocamos de contratar 3 monitoras, que é uma demanda, é uma cobrança, né? Também contratamos uma assistente social, que não está na folha, uma enfermeira e um psicólogo. E também nós não temos na folha do mês de maio, nós não temos a veterinária. Então nós temos que fazer esses cálculos, né? Com essas contratações, né, a folha vai aumentar ainda mais 1,98. Então nós já estaria com a folha praticamente já chegando quase em 50%. No limite, né? Então esses cálculos tem que passar, então. E qual é a solicitação lá, prefeito? Qual é a reivindicação dos servidores lá? Na verdade é assim, ó. No primeiro documento que a gente recebeu do sindicato, seria um reajuste para todos os funcionários, né? E todos que são hoje aproximadamente lá na prefeitura, mais ou menos? Em torno de 180 funcionários, né, Elvis? Certo. Nós temos no nosso município hoje. Okay. Então, hoje, né, a demanda, a última cobrança que eles vieram falar com nós na terça-feira, seria então auxiliar de odontologia, seria mecânico, motoristas, operadores e também o pessoal do seletivo, né? Certo. Então isso foi a demanda deles, né? Então o reajuste, segundo um cálculo de R$300 ao funcionário. Se eu fazer um cálculo também aqui, Elvis, dos 20 municípios da MOSC, né, que fazem parte da MOSC, somente nós, né, e Pinhalzinho, fomos o município que mais demos aumento, né? Então, que nem eu falei, nós demos 8% na folha e mais 2,5% no vale. E Pinhalzinho, então, deu 10% de aumento. Então, dentro dos 20 municípios, nós né, os únicos, né, que deu um aumento assim, um pouquinho maior do que outros municípios, né? Legal. Então, claro, a cobrança que nós temos hoje do sindicato também, Elvis, é que o nosso município, comparando com outros municípios, tem um salário um pouco menor, entendeu? Essa também é uma cobrança que eles estão fazendo aí para nós, né? Mas tem só um levantamento então, aqui, que nem eu coloquei, só para resumindo, somando então os percentual do item, né? Que é, no caso aqui, os acréscimos da folha, com esses cálculos que eu somei, ela chegaria em 48,6. Certo. Isso é o total, né? No caso desses, com esses reajustes ou atualmente, prefeito? Com essas contratações aqui, né? Ah, certo, ok. Então, resumindo, né? Mas assim, não é contra a greve é, né? É um direito dos servidores, é um direito deles.
tá aí para, não é questão de greve, mas assim, eu acredito que nós tentamos valorizar o funcionário. Quando nós assumimos ali, né, a gente teve o compromisso também de valorizar os nossos funcionários, com certeza, né? Sempre atendemos eles, todos quando vieram nos intimaram, a gente sempre atendeu. Então, mas as redadas tem que ser, né, também claro, porque a gente, à frente aos trabalhos, quando explodir, tu tem que começar a mandar a gente embora, né, questão de gratificações, então também é um limite, né? É complicado, né, o limite, né? Então, legal. Mais ou menos o relato, né, dos números, né? Os números para passar então aí. Daqui a pouquinho o prefeito dá um posicionamento também aqui. Deixa eu falar com o vice-prefeito Valdenei, que também está aqui. Porque a situação agora é de negociação, né, Valdenei? Está nesta etapa, vamos dizer assim, né? Certo. Então, Elvis, como o prefeito colocou bem os dados aí, né? Vocês puderam ver, quem está nos ouvindo. O nosso compromisso, então, com os nossos funcionários, com a nossa população, né? E desde o início da gestão, procuramos isso. Aí acredito que não teve outras gestões até agora, então a valorização que nós estamos dando, aquilo bem mencionado, as porcentagens de aumento, bônus, alimentação, né, vale alimentação, né, e dizia assim que prefeito, vice, os vereadores não são donos do município. Então nós que estamos na linha de frente, os nossos servidores, temos que prestar o melhor para Planalto Alegre, porque quem trabalha, quem gera riqueza, quem paga o nosso salário, inclusive do prefeito, do vice, dos servidores, é a nossa população. Então, com certeza, o nosso povo sempre espera o melhor de todos. E nós estamos no mesmo barco, prefeito e vice e nossos funcionários. Então, assim, diante desses dados, a gente sabe que estamos defasados várias classes nos nossos salários, mas não é dessa gestão, vem de longa data, né? Nós gostaríamos, todos nós ganharmos um bom salário, né? Mas nós temos que cuidar do nosso município, nós temos que manter o atendimento, saúde essencial, educação, manter o serviço na agricultura e por isso nós precisamos ter recurso, né? Então nós temos que andar no chão firme, né? O que eu tenho para dizer é que hoje nossos funcionários dizer que a greve é legal, nós não somos contra, né? Mas assim, que repense. Nós temos aí praticamente 20% que estão em greve, né? E aqui quero agradecer aos que estão em trabalho, que não aderiram à greve, né? Que funcionários de longos anos que estão conosco, né? Estão na administração. Ao contrário de alguns que entraram há poucos meses, né? Sabiam dos seus valores que iam receber. E mesmo assim estão fazendo greve, né? Que tal aí se nós, a empresa fora aí, privada, né? Entrasse há poucos meses trabalhar e já isso para uma greve, né? Aí vocês saberiam muito bem o que iria acontecer, né? Mas, Elvis, por trás de tudo isso também existe muita politicagem, né? Tem alguns que gostam de se aproveitar do momento e se aparecer, né? Pessoas que estiveram à frente, né? Muitos podiam ter feito, não fizerem, hoje querem aparecer como Salvador futuramente. Então, eu penso assim que nós temos que agradar a nossa população, nós temos que mostrar um bom trabalho. Eu espero que os nossos funcionários repensem, como o prefeito já colocou, que não vai ter jeito de dar aumento agora, porque nós não temos como valorizar uma classe e deixar todas as demais. Eu acho que é um emparelhamento total com a hora que nós vamos dar um aumento, né? O ano que vem já está aí novamente, não sabemos quanto a inflação, mas temos entendimento sempre de um aumento real acima da inflação, né? E eu espero que os nossos funcionários voltem ao trabalho, que talvez se encerre o mais rápido possível essa greve, né? Voltem ao trabalho, voltem ao seu dever e nós vamos cobrar. Nós temos que fazer andar. E com certeza, quem não quiser trabalhar vai ter advertência, vai ter, porque a população nos cobra, nós fomos eleitos para isso, prefeito e vice fomos eleitos para isso. Aliás, pequemos até agora, pela grande amizade que nós temos, às vezes se passava a mão por cima. Então eu quero dizer assim que a amizade continua, mas o trabalho vai ter que ser cada vez mais forte, né?
Então, assim, não quero mal de ninguém. Eu espero, sim, que a conscientização de cada um, né? E nós vamos ao trabalho. E eu acredito que semana que vem, mais tardar, há de voltar ao normal. Nós não vamos aqui, eu acredito que o prefeito não vai comprometer o município, né? Não vai comprometer. Como eu falei, nós não somos donos. Aqui de Planalto Alegre são de todos que residem lá e trabalham por aquela terra e querem ver o melhor. E para isso geram suas riquezas e querem ver os seus recursos bem investidos. Legal, muito bem. Boa colocação do vice-prefeito. O prefeito novamente com o senhor para perguntar em que pé está a negociação, porque nós tivemos quantas reuniões já em relação... Nós tivemos 1 ou 2 reuniões já envolvendo as partes, mas que está nessa tratativa, né? O senhor já deu a entender aqui, o Valdenei reforçou, em função dos índices não seria possível e que não seria justo também se não fosse para todos. Seria nesse sentido? Então é só para... Colocando a tua colocação, a gente fez uma reunião na terça da manhã, então, com o sindicato, já tinha iniciado, então, essa paralisação, né? A gente sentou igual com o sindicato e os servidores, né, que fazem parte do sindicato também, né? Então, a gente fez a reunião na terça da manhã, onde eles deixaram as demandas para nós, né? Depois dessas demandas que a gente chegou, então, aí com o jurídico e contabilidade, os profissionais, né? Que chegamos, então, nesses números, né? Também a gente comunicou, né, da greve ao Ministério Público, né? Para ver essa questão, então, dos dias que estão aí sem trabalhar, na questão de folha, como fica, né? Então, só passar isso também, que comunicou ao Ministério Público para ver também que pouquinho, né, o posicionamento, como eles vão também se colocar nessa situação, né? Entendeu? Então, é que nem eu falei, a gente sentou, né? Tivemos aí na terça tarde, ontem, né? Quase o dia todo, então, com a parte, né? Com os profissionais nossos, para chegar, então, nesses números aqui que eu estou passando, então, para vocês, né? Então, assim, ó, na manhã de hoje ainda, né, Elvis? Depois da nossa entrevista, a gente vai estar reunidos aí no gabinete de novo com o departamento administrativo, assessoria jurídica, contábil, né? Da viabilidade, né? E a gente vai, então, repassar o limite da folha e queremos até no final da tarde, então, hoje nós vamos colocar nosso posicionamento, né? E vamos entregar, então, a resposta, né? Aos funcionários e também vamos colocar aí ao sindicato, né? Então, esses números, né? Que praticamente eu já coloquei aqui, né? Ao vivo para todos, né? As pessoas que terem acesso, né? A esses dados, então. Legal. Só para colocar aqui que nós temos a resposta, então, no final do dia, então, terá esse retorno do executivo. No máximo, né, Elvis? No máximo, no né? máximo. Tem que ser meio-dia ainda, né? Até porque vocês saindo daqui vão para uma reunião, né? Isso. Então, a partir disso aí, essa definição. Mas fica nesse sentido aqui a resposta, então, porque ontem, inclusive, o sindicato nos encaminhou aqui a informação de que prosseguiria a mobilização hoje, em função da falta de um retorno do executivo. Esse retorno, então, virá hoje. Sim. Na verdade, Elvis, assim, ó, o sindicato até fez um levantamento, mas nós temos que impor, que nem eu coloquei, o levantamento que eles fizeram não teria todas essas contratações que fizemos, então, que são cargos de confiança, todos esses outros que eu coloquei, né, esses outros que é uma cobrança e necessidade. Por exemplo, o Centro Social, nós fomos notificados para contratar, não tem que contratar, né? Então, e em cima desse, tem que fazer também com os encargos, não somente com o salário, entendeu? Esses cálculos tem que fazer em cima do salário e também dos cargos, né? Exato. Que temos hoje, nós temos impostos também que são pagos, então esses que é o cálculo que tem que fazer. E então, como eu falei, a folha aí, quem está no limite, e eu não vamos correr o risco, né? E depois o prefeito e o vice-prefeito, né, vão ter que tomar atitude e às vezes é pior, né? Então, só para colocar. Mas assim, ó, como eu falei, a greve é dentro da lei, né, tranquila. Então, respeito os funcionários, respeito eles, respeito e agradecer também aos funcionários que ficaram trabalhando conosco, né, para a gente não poder parar a educação, principalmente a educação. Nós temos lá mais de 300 crianças, né, para atender, fazer alimentação para eles. Então a gente tem esse trabalho. Hoje o setor mais afetado com a paralisação lá seria o de máquina? O de agricultura, né? Agricultura e obras, né? Obras.
É os dois setores mais. São os dois mais afetados. Também temos na educação um pouco, mas a gente está aí revezando, né? E quero agradecer os outros funcionários que estão saindo de outros setores, né? Para atender também, ajudando, né? Para nós continuar. Claro, agricultura, nós temos aí praticamente quase todas as máquinas paradas, né? Na verdade. Mas assim, como eu falei para ti, eu quero agradecer aos funcionários que estão nos ajudando, né? Então, mas assim, eu queria que eles revissem também o pessoal que estão de greve, né? Pensasse no município, pensando, né? A gente pode, aqui, o Ney colocou, nós estamos no metade do ano. Quando virar o ano, já temos que dar mais um reajuste, na verdade, né? Exato. E tem o 13º ainda. Tem o 13º para nós pagar esse ano. Temos todas as férias, praticamente, no funcionário fim do ano. Aqui em São Carlos anunciou o pagamento da metade, ou 40% do 10º agora, no mês de junho, né? Alguma coisa nesse sentido. Planalto também está indo por esse caminho ou vai ficar mais para o final do ano? Na verdade, não sentamos isso ainda, né? Até teve um funcionário que até me colocou isso para mim, fez essa pergunta, né? Mas tem uma coisa para prever, né? Algo mais administrativo. Isso, né? então, a gente pode... De repente tu colocou, né? Nós temos o fim do ano, praticamente todos os funcionários pegam férias, né? E nós temos também o 13º, que tem que ser uma garantia, né? Pesando lá, né? Então, isso vai refletir tudo em folha de pagamento. Esses cálculos têm que ser feitos, né? Porque às vezes fazer os cálculos em cima de salário é fácil, mas tem que somar no montante para a gente não ter, né? Refletir, encargo, né? Complicar. Então, mas assim, a gente vai... Cara, hoje estão passando aí o sindicato e os funcionários. Também, né, que eu quero colocando, quero que esses funcionários também reflitam, né? E pensem na população, pensem na nossa agricultura, vamos pensar também, né, em ajudar quem paga nosso salário, na verdade, né? Muito bem, são 7h58, a gente recebeu aqui informações aí dos colaboradores de Planalto Alegre, nos ouvindo lá, prefeito, tanto os que estão paralisados quanto também alguns aí que estão na ativa lá, né? O vice-prefeito Valdenei, algo mais a colocar? Nosso tempo aqui já está se esgotando, a gente não vai conseguir nem abordar outros assuntos aqui, mas o prefeito e o vice vão ter que voltar num próximo momento aí para falar. Mas ainda sobre a questão, Valdenei, algo mais a acrescentar? Eu acho que só acrescentar mesmo um detalhe, acho que a gente, como a receita vem caindo bastante. Resulta na folha, né, diretamente. A gente também conversou com o prefeito, com nossos assessores, a gente vai rever também a respeito de horas, máquinas, que a gente vinha pagando hora extra, bastante para os funcionários, né? E também as gratificações, a gente vai rever, devido à folha que vem caindo aí também, né? Mas no mais, dizer assim que somos parceiros aí, vamos procurar o melhor e agradecer então aí. Entendimento aí, né? Um entendimento e é o que a população nos espera, né? E assim, como tem dito, que é a primeira vez que acontece uma greve no município, né? Que o prefeito, a culpa é do prefeito, mas é hora de talvez algumas pessoas repensar e ver como é que está, avaliem perante a população quem está saindo mais desgastado nessa história toda. Com certeza estamos todos no mesmo barco. Obrigado, Elvis, e obrigado aos ouvintes, principalmente aos Planalto Alegrenses. Legal. Valdenei Ferrarini, vice-prefeito do município Sadi. Agradeço a sua vinda e também a disponibilidade de ter vindo aqui. A gente chama isso de dar cara a tapa, né? Vir falar e responder é uma questão difícil, né? Correto. Que é em relação aos servidores aí que estão paralisados por uma demanda que está sendo articulada. Obrigado pela sua vinda e as colocações finais. Obrigado, Elvis, pelo espaço, né? Quem tu colocou é um assunto assim bem melindroso, né? Não gostaria de estar aqui nesse momento, né? Mas é importante tanto colocar para a população também todos esses dados, né? Porque eles também têm a parte da administração como está no dia a dia. Então, agradecer, a gente teria vários assuntos aqui, mas eu passo... porque a administração notícias tem toda hora. Isso, com certeza. Mas assim, em um outro momento, a gente vem aí, né? Nós temos aí, só para resumir, a gente está encaminhando um projeto para a Câmara de um financiamento, para poder aqui vir falar, para colocar para a população o que vai ser feito com esse dinheiro, tal, né? Mas no outro momento. Mas agradecer o espaço, Elvis, né? E também colocado em nossa administração, também de portas abertas à rádio. E a gente está sempre atento aos acontecimentos. Aqui eu só vou citar, não vou perguntar, mas a gente também tem acompanhado de Planalto Alegre uma questão muito citada que é o maquinário em manutenção e reforma, né?
que a gente vai pautar no próximo momento. Daí o prefeito vem responder também essa Com questão. certeza. Aliás, o prefeito esteve na Câmara na terça-feira e esclareceu para os vereadores todos esses assuntos também lá, né? Isso. Obrigado, Sadi. Obrigado a você. Sadi Dalla Corte, prefeito de Planalto Alegre, o vice Valdenei Ferrarini, o qual eu agradeço ambos por terem aqui vindo falar sobre a situação do estado de greve e que a gente vai aguardar então este posicionamento oficial que sai após o dia de hoje, aí no final da tarde, em relação às mobilizações, tá certo? Quadro entrevista 8h03. Vem aí o Comando Geral, a gente vai ter o bate-papo do dia disponibilizado em áudio e vídeo lá no nosso site daqui a pouquinho. Mas a entrevista, claro, também vai ter trechos lá no Jornal do Meio-Dia a partir das 12h05. Vem aí o Comando Geral e a gente fica por aqui no oferecimento para a Farmácia São Jorge, a Farmácia do Juarez, Sicredi Conexão em São Carlos, Águas de Chapecó e também para Cunhataí, além de doutora Bruna Vanzella, médica clínica geral em Planalto Alegre. Vem aí o Comando Geral, voltamos amanhã. Você acompanhou pela Tropical FM a